Boa tarde a todos os colegas participantes neste workshop online. A Delegação de Braga da Ordem dos Advogados reinicia hoje um novo ciclo de sessões formativas que pensámos pudessem já ser presenciais, mas que as circunstâncias pandémicas impõem que assim não seja e se mantenham em formato webinar. Assim, hoje e amanhã será desenvolvida neste formato a temática e depois do layoff. Layoff é uma das palavras que marcarão sem dúvida este ano de 2020, tratando-se de uma medida que tentou proteger o emprego, mas a questão que se coloca é e o que se segue. Na verdade, o dia seguinte ao layoff e a forma como este afetou e estará a afetar o tecido empresarial e também a sociedade portuguesa são as questões que hoje e amanhã aqui abordaremos. Para debater a temática, sentam-se hoje nesta mesa virtual a doutora Carmo Sousa Machado, o doutor Nuno Morgado e o doutor Pedro da Quitéria Faria, a quem muito agradecemos por terem aceito o nosso convite, muito nos honrando com a vossa presença. Para moderar esta sessão, contamos com a honrosa presença da professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes, professora auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, licenciada e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorada em Direito pela Escola de Direito da Universidade do Minho. Tem desenvolvido a sua atividade de docência, de investigação e de publicação nas áreas de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito do Emprego Público. Atualmente é diretora do Departamento de Ciências Jurídico-Privatísticas da Escola de Direito da Universidade do Minho e integra o Conselho Consultivo do Tribunal Judicial de Braga em representação da Universidade do Minho. Professora doutora Maria Irene Ferreira Gomes tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Começo por dirigir o meu cumprimento à doutora Ana e elogiar esta iniciativa da Delegação da Ordem dos Advogados, dizer que é com muito gosto e seguramente com muito proveito que aqui estou convosco, neste papel sempre fácil, que é o papel de só passar a palavra e, portanto, estou aqui sobretudo numa posição de aprender, que é uma das posições que eu mais gosto e bem preciso. Temos 3 conferencistas aqui, que já os cumprimentei no nosso ensaio prévio, mas que depois cumprimentarei pessoalmente à medida das apresentações. Os temas, como a doutora Ana fez referência, estão na ordem do dia, naturalmente. Há quem diga que o direito de trabalho é mesmo uma disciplina sismógrafo, não é? Ela está sempre atenta a todas as alterações do contexto social e económico e, portanto, por força do contexto que vivemos, ele está especialmente atento. Os temas também julgo que vão ser muito proveitosos para todos. A reestruturação laboral, que vai ser a intervenção do Dr. Nuno Morgado, depois o direito à desconexão, proferida pela doutora Carmo Sousa Machado, e depois do layoff, despedimentos com justa causa objetiva, pelo Dr. Pedro da Quitéria Faria. Parece-me que, além do mais, temos a nosso favor da atualidade dos temas até os dados estatísticos, só para iniciarmos, porque não sou eu aqui que vou falar, mas gostaria de dar nota a quem nos ouve, que de facto dados do INE apontam para este segundo trimestre de 2020 como havendo a população empregada a trabalhar em casa por mais de 1 milhão de portugueses, o que é um salto brutal, designadamente não só pelos meios, pelas TICs, com as TICs, mas sobretudo por isso, porque deste número gigantesco, diria eu, a maior parte foi de facto em teletrabalho, portanto não só teletrabalho, foi um trabalho à distância, mas em teletrabalho, o que desde logo também torna particularmente atual e importante o tema do direito à desconexão. Dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, também agora notícias menos boas, indicam que já comunicaram 420 despedimentos coletivos neste período até julho deste ano, correspondendo a cerca do dobro do período homólogo do ano transato. Portanto, atualidade
e qualidade dos conferencistas, julgo que são os ingredientes perfeitos para que este webinar funcione e seja proveitoso para todos. Dito isto, passo a palavra ao Dr. Nuno Morgado, advogado, integra a PLMJ desde 2006, sócio, coordenador da área laboral, todos são, portanto, amantes do direito do trabalho, conhecedores com experiência prática, quer teórica, quer prática, efetivamente, e, portanto, sem mais delongas, passaria a palavra ao Dr. Nuno Morgado, apresentando os meus cumprimentos novamente. Muito obrigada. Desligarei o microfone durante a intervenção para que não haja interferências. Obrigado, Sra. Professora Maria Irene Ferreira Gomes. Cumprimento, antes de mais, todos os colegas presentes, em particular o Dr. Pedro Quitéria Faria, a Dra. Carmo Sousa Machado, também eles oradores nesta sessão. E quero também agradecer à delegação da Ordem dos Advogados de Braga, na pessoa da sua Presidente, doutora Ana Santos, o convite que dirigiu. Estes convites, enfim, tendo disponibilidade, aceito-os sempre e aceito-os sempre com uma grande humildade, porque sei que estão ligados a muitos colegas cujo dia-a-dia e o conhecimento destes temas da área laboral é muito aprofundado. Portanto, eu não venho propriamente ensinar nada a ninguém, mas venho partilhar experiências e esperar que também aprender alguma coisa com as vossas experiências nas questões que eventualmente queiram depois dirigir. Ora bem, eu ia então começar aqui por partilhar a minha tela, porque preparei aqui uma pequena apresentação que passaria então a exibir. Só aqui desviar isto. Okay. Sim. Ora bom, o tema que me foi lançado para falar foi a reestruturação laboral. A reestruturação laboral é um tema particularmente abrangente, eu diria talvez dos mais abrangentes na área do direito do trabalho, porque ele tem múltiplas vertentes, não é? Nós, enfim, quando falamos em reestruturação hoje em dia, quase que é um eufemismo para despedimentos, mas a verdade é que quando falamos de reestruturação, falamos de muito mais coisas do que reestruturação. Falamos certamente do que despedimentos, queria dizer. Falamos seguramente de olhar para uma organização e ver onde é que ela pode ser alterada, mexida, e isso tanto pode ser realizado através de uma redução do número de trabalhadores, como através de um conjunto de outras medidas que atingem um objetivo igual de empresa se posicionar de forma diferente em termos organizacionais e com isso ganhar aqui alguma poupança que lhe permite reorientar a sua atividade e a forma como a executa. O que me parece que é transversal neste tipo de situações, portanto em reestruturações, quais elas forem, é a necessidade de ter, em primeiro lugar, aquilo que é uma fotografia exata da empresa. E isso é um papel em que nós, os advogados, temos um grande contributo. Muitas vezes as empresas conhecem-se bem, como é óbvio, do ponto de vista da forma como funcionam, do que existe, mas não conseguem transmitir isso, ou muitas vezes não querem, ou muitas vezes não veem temas que possam existir dentro de si e que tenham uma influência muito grande. Portanto, o que me parece fundamental neste tipo de processos, até para os preparar e para o nosso aconselhamento enquanto advogados ser um aconselhamento eficiente, é conhecer bem a situação financeira da empresa, conhecer bem a situação comercial da empresa e conhecer bem a situação organizacional da empresa. Também transversal a qualquer situação de reestruturação, independentemente da sua natureza, são estes aspectos que no fundo eu elenquei aqui. O primeiro deles é a comunicação. A comunicação é absolutamente chave em qualquer processo de reorganização. Nós não nos podemos esquecer de que vamos ter que falar com trabalhadores, vamos ter que consultar representantes dos trabalhadores,
isso mesmo somos obrigados, a própria lei nos impõe, quando estamos ou a repetir trabalhadores ou a mexer em condições de trabalho, ou a mexer inclusive em classificações profissionais, vamos ter que preparar uma comunicação com os motivos de uma reestruturação, seja ela para ser usada num processo de despedimento ou num processo interno de eventual consulta, ou até uma mera comunicação aos trabalhadores. Vamos ter que preparar, se calhar, um plano de comunicação externo, porque hoje em dia os mercados são globais e, portanto, é muito fácil existir uma necessidade de controlar externamente a forma como nós comunicamos isto. Portanto, estas são as dimensões em que a comunicação é chave. E depois haverá outros aspectos igualmente relevantes em que, por exemplo, temos a necessidade de ter uma postura objetiva relativamente à generalidade dos trabalhadores. Não devemos, sabemos que nestas alturas as empresas aproveitam para um pouco limpar a casa, pôr fora os trabalhadores que não são assim tão bons, que têm mais problemas, que são mais conflituosos, mas é importante, apesar de tudo, dentro da medida do possível, ter uma postura objetiva e uma postura não discriminatória. Claro que há maneiras e maneiras de fazer as coisas e todos nós saberemos que a objetividade a 100% não é possível, mas é importante ter esse cuidado e essa preocupação. Por outro lado, devem ser avaliadas as situações individuais dos trabalhadores que poderão ser abrangidos por estes planos. Isso às vezes pode fazer a diferença, pequenos ajustes podem fazer a diferença entre esbarrar perante uma resistência a este género de planos que às vezes é inultrapassável, porque muitas vezes precisamos do acordo dos trabalhadores para certos resultados, não necessariamente para os despedimentos, mas para outras situações. Portanto, é fundamental avaliar bem a situação dos trabalhadores. E depois, aquilo que também é fundamental e que muitas vezes as empresas têm muito pouca visibilidade, o que temos que fazer é definir um plano, definir os timings em que vamos realizar esse plano e a forma como o vamos fazer, e é aqui, de facto, os advogados têm um papel fundamental. Em relação a possíveis medidas de reestruturação, eu destacaria algumas, deixando para a última o processo de despedimento, que também abordarei de forma um pouco leve, uma vez que também é o tema do Dr. Pedro Quitério Faria e amanhã de um outro orador, e portanto eu não vou aprofundar muito o tema. Mas uma primeira medida que as empresas gostam muito, porque é, digamos, uma forma de reestruturar silenciosamente uma empresa, é um programa de saídas voluntárias. Ora bem, neste tipo de processos, mais uma vez, a comunicação é absolutamente fundamental. A comunicação e a preparação. É fundamental perceber que condições vamos querer oferecer. É fundamental perceber que população vamos querer atingir. Quando nós estamos a criar estes planos, não temos que o abrir a todos os trabalhadores. Podemos excluir, por exemplo, certos grupos de trabalhadores em função de critérios objetivos, naturalmente, nunca discriminatórios, mas critérios objetivos. Por exemplo, situações de performance, podemos excluir os trabalhadores mais performantes, podemos excluir os trabalhadores com um maior salário, por exemplo, porque isso tem um custo associado muito grande, essas saídas. E depois temos que olhar para a situação de cada um deles e perceber se eles estão mais próximos da reforma, e então se calhar conseguimos oferecer compensações inferiores, e não gastar cotas com o desemprego, ou se estão de facto a meio caminho e portanto estão ali na idade entre os 52 e os 60 e portanto já conseguem aceder a uma eventual reforma antecipada, e nesse aspecto então será importante habilitá-los a poder chegar no fundo ao fim do desemprego e poderem usar esse recurso. Nós aqui, quando falamos de trabalhadores com mais de 52 anos, sabemos que nestas situações poderão existir penalidades relevantes e, portanto, serão mais trabalhadores na casa dos 59 anos que estarão mais próximos de poderem não ter praticamente penalidades nenhumas numa situação de antecipação de reforma. E depois há os outros trabalhadores, aqueles provavelmente mais novos que as pessoas de 50 anos, em que para eles é fundamental, vão ficar numa situação muito complicada e em que se calhar é fundamental não apenas oferecer uma compensação um pouco mais generosa e oferecer outro tipo de benefícios como o replacement, como a extensão de seguro de saúde, etc. Portanto, todo este programa, este desenho
no programa de saúde voluntárias implicam uma análise da nossa população que poderá depois ser fundamental na apreciação da solução GISAD. Neste tipo de programas, como eu dizia, muitas vezes o acesso ao subsídio de desemprego é fundamental. Temos que ter presentes que desde 2006 que temos um sistema de cotas. Este sistema de cotas implica uma limitação em cada período de 3 anos, a começar na data da cessação que iremos implementar agora, implica, portanto, uma limitação no número de acordos que podemos fazer, sendo que esses acordos variam, ou essa limitação, digamos assim, varia em função do número de trabalhadores que a empresa tem. A empresa tem 250 trabalhadores, esse limite está fixado em 25% do quadro pessoal, ou 3 trabalhadores, consoante aquilo que for mais favorável para a empresa. No caso das empresas com mais de 250 trabalhadores, já serão 20% do quadro pessoal, ou 62 trabalhadores, consoante aquilo que for mais favorável para a empresa. Para apurar a cota, nós teremos que andar 3 anos e 1 mês para trás, verificar o número de trabalhadores nessa altura, aplicar a percentagem correspondente ao número de trabalhadores que a empresa tem e com isso temos a cota que poderíamos utilizar neste período de 3 anos. E depois temos que contar o número de acordos que fizemos para, no fundo, ver se existe ou não uma cota disponível. Não havendo cota disponível, que outras saídas haverá? Esta saída de pedir que a empresa seja declarada numa situação de reestruturação, de facto está prevista na lei, ela não é de todo de fácil implementação, não só porque implica a apresentação de um estudo que no fundo sirva de suporte à aferição que a empresa necessita dessa reestruturação para assegurar a sua viabilidade económica e financeira, como este plano depois tem que ser objeto de análise designadamente por IAPMEI, que tende a ter um critério apertado. Enfim, já fiz algumas situações, alguns pedidos destes, poucos tiveram sucesso, porque não há grande vontade política de generalizar este recurso e, portanto, guardam isto para situações realmente complicadas. O caso do BCP foi claramente um desses casos e outras situações de empresas similares. Uma outra possibilidade serão a possibilidade de recorrer a acordos pré-reforma. Os acordos pré-reforma implicam ou uma redução de tempo de trabalho ou uma situação de suspensão da prestação de trabalho, sendo que o trabalhador mantém uma remuneração entre 25% e 100% da sua remuneração. Esta solução só é aplicável a trabalhadores com 55 ou mais anos e esta solução muitas vezes não tem o interesse que poderia ter, porque, em primeiro lugar, depende do acordo do trabalhador e, portanto, tipicamente os trabalhadores, embora fiquem libertos para poder trabalhar no outro lado, nas situações fora, digamos, daquilo que é o seu tempo de trabalho, ou nas situações de suspensão a todo o tempo, dizia eu, muito embora tenham essa liberdade, a verdade é que, em termos práticos, a compensação que é paga aproxima-se muito da remuneração que era recebida em condições normais. Portanto, continua a ser um custo para as empresas. Onde há eventualmente alguma poupança na redução das taxas contributivas de segurança social, redução essa que, enfim, não será determinante para atingir uma poupança significativa. Esta solução muitas vezes é boa para situações de trabalhadores que estão há 1 ano, 2 anos da reforma e não querem passar pelo desemprego. Outras alternativas que se podem equacionar no contexto de processo de reestruturação passam por soluções um pouco mais abordadas, mas que se devem cada vez mais explorar. Eu listei apenas aqui 2, mas poder-vos-ia falar em termos práticos da possibilidade de se fazer em conjunto e em diálogo com os trabalhadores e com os representantes dos trabalhadores um verdadeiro contrato social em que, por exemplo, as empresas se autolimitam, por exemplo, no número de despedimentos, em contrapartida de, temporariamente ou por um período de tempo, reduzirem tempos de trabalho ou
eliminarem benefícios adquiridos ou reestruturar, por exemplo, programas de remunerações variáveis ou até reclassificar trabalhadores para reaproveitar o fundo da estrutura produtiva para outra secção da empresa, em que esses trabalhadores possam ser produtivos sem haver aqui uma necessidade de eliminar postos de trabalho. Ou seja, eu diria que nos tempos que correm, se conseguimos salvar emprego, será uma sessão de equacionária em que o papel, mais uma vez, o papel dos advogados é um papel que eu considero que é determinante em ajudar os clientes a pensar sobre estas situações, porque os clientes, quando pensam em reestruturar, pensam essencialmente em despedir. E essa solução, enfim, tem um impacto não apenas na empresa e na vida das pessoas, mas também em todos nós enquanto sociedade, porque a nossa economia também se afundou um pouco. Evidentemente que quando falamos então de reestruturação, a medida mais habitual é, enfim, a redução do número de trabalhadores, designadamente, e como foi agora sublinhado pela professora Maria Irene, o recurso ao despedimento coletivo, que está claramente neste momento em plena força. Enfim, eu, como digo, não vou abordar de forma muito detalhada o processo de despedimento coletivo, porque o Dr. Pedro Quinteiro Faria falou seguramente de forma mais aprofundada, mas abordaria aqui alguns temas dentro deste que me parecem relevantes. Como todos nós sabemos, o despedimento coletivo é definido como um despedimento que será sempre a iniciativa do trabalhador, que é operado simultâneo ou sucessivamente num período de 3 meses e que abrange, dependendo da dimensão da empresa, pelo menos 2 ou pelo menos 5 trabalhadores. Eu aqui, a respeito deste número de 2 ou 5 trabalhadores, gostaria apenas de destacar um acórdão já relativamente antigo, mas que seguramente todos nós conhecidos, um acórdão, creio que em que a relatora era a doutora Maria João Romba, em que esta veio considerar que a constatação de contrato de trabalho motivados em razões que poderiam justificar um despedimento coletivo ou uma extinção de posto de trabalho seriam relevantes para determinar o número de trabalhadores impactados pelas medidas do empregador e, nesse sentido, poderiam influenciar a aplicação do processo ou a definição do processo legal aplicável ao despedimento, extinção de posto de trabalho ou despedimento coletivo. Ora bom, enfim, tem havido acórdãos, a maioria dos acórdãos são em sentido contrário e eu tendo efetivamente a concordar com estes últimos porque, de facto, não estamos nas situações de acordos de cessação de contrato de trabalho, estamos perante um concurso de vontades para a proteção de um contrato, não estamos perante uma decisão unilateral da empresa e nessa medida parece-me a mim, pouco sentido partir, considerar ou relevar a constatação de contrato de trabalho para este efeito. Os motivos do despedimento coletivo ou para este efeito da extinção de posto de trabalho que são exatamente iguais, estão relacionados com motivos de mercado, portanto há um encolhimento na procura de bens e serviços, que é, enfim, parece-me a mim o caso que estamos a viver agora, ou motivos estruturais, que estão relacionados com a situação financeira ou com uma reorganização produtiva da empresa, ou com motivos tecnológicos, em que há a introdução de novas tecnologias que dispensam um certo número de postos de trabalho. O que eu gostaria de realçar relativamente aos motivos é tão só isto, é que eles não têm necessariamente que ser motivos atuais, ou seja, os factos em que assenta o despedimento não têm que se ter já verificado, eu não tenho que estar já numa situação de desequilíbrio económico ou financeiro. Ou, eu posso fazer assentar o despedimento num juízo de prognose, obviamente que terá que ser um juízo de prognose sustentável e que eu tenho depois de ser capaz de demonstrar que eu fiz de forma atendível, mas não têm que ser motivos que se estão em efetiva verificação. Relativamente ao papel dos tribunais no despedimento coletivo, ele essencialmente está previsto na lei. Eu dispenso-me de percorrer esta lista toda e gostaria apenas de destacar o papel dos tribunais na avaliação dos motivos, da proporcionalidade dos motivos,
para o despedimento. E a respeito disto, eu tenho notado uma certa evolução na posição da jurisprudência em que o Tribunal vem ganhando cada vez mais, ou entende ter um papel cada vez mais interventivo na avaliação dos motivos do despedimento. Em muitos casos, todos nós o que achávamos era que os tribunais se deviam limitar a verificar se os fundamentos são ou não, enfim, legais no sentido em que são daqueles que estão elencados na lei e são verdadeiros. Hoje em dia, e ainda recentemente tivemos um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, relatado pelo Dr. Leones Dantas, um acórdão de 11 de dezembro de 2019, no processo 7031/16, em que estava em causa o encerramento de uma loja e em que o Supremo Tribunal de Justiça veio considerar que, pelos motivos invocados, e depois, enfim, os colegas terão a oportunidade certamente de pesquisar e ler o acórdão, mas pelos motivos invocados, o despedimento, embora estivesse relacionado com o encerramento da loja, não era proporcional, e o encerramento da loja não era uma medida proporcional para atingir o resultado, declarando então o despedimento ilícito. Portanto, isto parece-me a mim uma tendência bastante, diria eu, perigosa, porque de facto não cabe aos tribunais se indicar se eu posso ou não encerrar uma loja. Eu encerro a loja porque quero encerrar a loja pode não ter nenhum problema de vendas, pode não ter qualquer outro tipo de impedimento de funcionamento, mas eu quero fechar a loja e essa liberdade é uma liberdade típica daquilo que é a liberdade de gestão do empresário e da iniciativa privada, nas quais os tribunais não se devem imiscuir. Portanto, é algo a que devemos estar atentos. Em termos de processo, o procedimento de expediente coletivo ele tem essencialmente 3 fases, também a extinção do posto de trabalho tem essencialmente 3 fases. A diferença, digamos, é esta fase do meio, em que na extinção do posto de trabalho há uma mera possibilidade de emitir uma opinião de oposição ao despedimento por parte do trabalhador, e aqui há uma efetiva fase de informação e negociação, e depois teremos então uma fase de decisão final. Estas 3 fases são todas elas fundamentais, porque nós não estamos apenas a interagir com representantes de trabalhadores e com trabalhadores, nós estamos a preparar a interação no âmbito de um futuro litígio com os tribunais. E, portanto, é importante termos em vista que poderá aparecer um terceiro agente no meio deste processo que não está a intervir neste momento, mas que no fundo já está envolvido neste processo. Em termos de comunicação inicial, ela é comunicada essencialmente aos representantes dos trabalhadores ou não existindo aos trabalhadores em si mesmo. Ela vai possibilitar, no caso de não existirem representantes dos trabalhadores, a possibilidade de constituição de uma comissão representativa de trabalhadores, que depois será digamos, o interlocutor da empresa. Eu dentro destes elementos que devem constar da comunicação inicial, destacaria apenas o método de cálculo da compensação. Este pode ser um momento, dependendo de como estiver o ambiente social, que é importante avaliar, pode ser um momento para acalmar as hostes, ou indicando logo que a empresa tem alguma disponibilidade para negociar uma compensação, ou indicando mesmo que a empresa estaria disponível para pagar uma compensação calculada de acordo com uma determinada fórmula. Já usei as 2 soluções, em regra, com sucesso, e, como digo, esta avaliação tem que ser feita em função das condições do caso concreto. O que eu gostaria era destacar que talvez fosse um bom momento para o fazer. Segue-se esta comunicação inicial, esta fase de informação e negociação. Esta fase de informação, teoricamente, só existe se existirem representantes dos trabalhadores ou se os trabalhadores nomearem uma comissão ad hoc para o processo, e quando não existir nada disto, à partida, esta fase deve ser evitada, ou pode ser evitada, mas talvez não deva ser evitada, porque é uma fase, enfim, que pode ser conduzida de forma mais informal, se de facto não existirem representantes dos trabalhadores. É uma fase em que é importante falar com as pessoas, procurar, do fundo, aqui uma solução de consenso que evite aquilo que é a fase seguinte, que é
o litígio relativamente ao despedimento, que, como nós sabemos, muitas vezes tarda tempos infindáveis em tribunal, com custos que no final são muito relevantes para ambas as partes, quer para o trabalhador, quer para as empresas. Portanto, é uma boa fase para aproveitar, para, no fundo, conduzir aqui uma fase de negociação com vista a chegar a um acordo. E essa negociação tanto pode incidir sobre a compensação, como outras medidas alternativas, como a suspensão dos contratos de trabalho, etc., ou até a reconversão de trabalhadores. Usualmente, quando há representantes de trabalhadores, a DGERT, que é um serviço do Ministério do Trabalho, participa, no fundo, mediando e verificando a regularidade e se, no fundo, os objetivos desta fase estão a ser atingidos ou não. A seguir a esta fase de informação e negociação, temos a fase da decisão, que só pode ter lugar após 15 dias, caso tenham decorrido 15 dias sobre a entrega da comunicação inicial. Eu, relativamente à decisão, o que eu gostaria de destacar são dois aspectos. O primeiro é que a decisão não tem que ter um conteúdo necessariamente igual à comunicação inicial, ou seja, na decisão nós podemos clarificar ou fazer alguma apreciação designadamente sobre questões eventualmente suscitadas pelos trabalhadores na fase de informação e negociação, portanto, e no fundo será este documento, é o documento para fazer essas alterações e é o documento fundamental porque é este que vai ser apreciado depois no tribunal, é este que vai ser avaliado quando o tribunal estiver a definir se o despedimento é lícito ou não, e portanto este é o momento para fazer essas considerações. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é a necessidade de indicar os créditos laborais que forem devidos ao trabalhador por efeito do despedimento. E aqui não estamos a falar apenas de indenizações, estamos a falar também de todos os demais créditos que são devidos ao trabalhador. Como já veremos em seguida, um dos requisitos de validade do despedimento é que o trabalhador receba todos os créditos salariais que lhe forem devidos e isso muitas vezes, quer dizer, todos nós sabemos que em muitas empresas se opta, por exemplo, às vezes dizem mesmo, nós aqui não pagamos trabalho suplementar, quer dizer, isso não é bem assim e nestas alturas estas situações podem de facto complicar os despedimentos. A decisão tem que ser notificada aos trabalhadores com uma certa antecedência, essa antecedência varia muito em função da antiguidade dos trabalhadores. O que eu gostaria de destacar relativamente a isto é que não cabe à empresa prescindir do pré-aviso ou pagar o pré-aviso em falta. Não. O que a lei prescreve, nestes casos, é que o contrato só cessa quando o pré-aviso que for devido legalmente, quando o período de pré-aviso que for devido legalmente, terminar. E, portanto, mesmo que a empresa pague e considere o contrato cessado antecipadamente, a verdade é que legalmente ele só cessa no final do período de pré-aviso. Durante o período de pré-aviso, os trabalhadores têm direito a um crédito de 2 dias, um crédito de horas correspondente a 2 dias de trabalho por semana, e que é remunerado, como é óbvio, e um outro aspecto que eu também gostaria de realçar aqui é que durante o período de aviso prévio as empresas podem forçar os trabalhadores, podem obrigar os trabalhadores a gozar férias que estejam vencidas e não estejam gozadas, o que flui claramente do Código de Trabalho e que muitas vezes não é devidamente aproveitado e que pode servir como uma ferramenta para atingir alguma poupança. Durante o período de aviso prévio, o trabalhador também pode denunciar o contrato com um aviso prévio de 3 dias úteis e, naturalmente, que quando assim é, ele mantém o direito a receber a compensação, só que essa compensação é reduzida na proporção até ao momento, portanto, tem que ser recalculada à data, considerando como data da cessação a data da denúncia. A compensação tem que ser paga até à data da cessação do contrato de trabalho, sob pena de podermos ter aqui uma situação de ilicitude de despedimento. E quando a colocação à disposição, enfim, para evitar qualquer questões, recomendo sempre que o pagamento seja feito, o pagamento desta compensação seja feito pelo menos 2 dias antes da data do fim do prazo, até para
para que o trabalhador, se quiser suscitar alguma questão, que tenha tempo de o fazer e a empresa que tenha tempo de o resolver. A compensação atual, que está atualmente prevista no Código de Trabalho, mas que na verdade só é aplicável a trabalhadores demitidos após outubro de 2013, é de 12 dias de remuneração base e de oportunidades por cada ano. Ela está sujeita a uns certos limites que estão perfeitamente identificados na legislação aplicável e, portanto, dispenso-me de referir aqui. Ela tem em conta apenas a remuneração base e as diuturnidades. Eu aqui, a respeito das diuturnidades, gostaria apenas de chamar a atenção que existem vários contratos coletivos de trabalho que prevêem a existência de diuturnidades. É importante, mesmo que as empresas nos digam que não aplicam nenhum contrato coletivo de trabalho, é importante fazer essa investigação, porque muitas vezes o risco aqui é apenas de chegarmos a um tribunal e o trabalhador impugnar o despedimento porque, vem dizer, era-me aplicável este contrato coletivo de trabalho, este contrato coletivo de trabalho previa diuturnidades, não só nunca me pagaram as diuturnidades, como também a indenização não foi calculada tendo em conta essa base de cálculo. E, portanto, é importante ter alguma atenção nisto. Naturalmente que em termos de responsabilidade pelo pagamento, ela recai exclusivamente sobre o empregador, muito embora hoje exista um mecanismo dos fundos de compensação de trabalho, cabe ao empregador, no fundo, adiantar, vamos dizer, depois ser reembolsado dos montantes contribuídos, adiantar essa indenização. O trabalhador, caso pretenda impugnar o despedimento, deverá devolver a compensação. A lei diz em simultâneo. Eu entendo que, embora isto, enfim, também haja jurisprudência para todos os gostos, mas entendo que quando se diz em simultâneo, o que se quer dizer é, no menor curto espaço de tempo, deve devolver a compensação, sob pena de facto, se presumir que assumiu, que aceitou o despedimento. Os fundamentos da ilicitude também estão especificamente previstos na lei e, portanto, não julgo que não há necessidade de repisar aqui muito. Destacaria apenas dois aspectos. O primeiro é a ilicitude decorrente da falta de promoção de informação e negociação. Muitas vezes encontramos uma certa resistência das empresas, sobretudo na fase de informação e negociação, em prestar informações aos trabalhadores sobre, ou aos representantes dos trabalhadores sobre, por exemplo, os motivos do despedimento, sobre a situação financeira, sobre, sei lá, o tipo de aspectos da sua atividade, por considerarem que não querem partilhar as informações confidenciais, etc. E é importante avaliar bem essas decisões, porque de facto elas podem ter um impacto relevante na licitude ou ilicitude do despedimento. E a segunda, repisar aqui um pouco a não disponibilização dos créditos e assegurar que de facto há aqui um pagamento atempado de tudo o que é devido ao trabalhador. Neste contexto excepcional que atravessamos e em que foram implementadas diversas medidas de proteção do emprego, como o chamado layoff simplificado e o seu sucessor, o apoio extraordinário à retoma progressiva, mas também um incentivo extraordinário à analisação da atividade, todos estes regimes, dizia eu, passaram ou prevêem a proibição de despedimentos durante o processo e nos 60 dias subsequentes ao seu fim. E isto, de facto, tem levado muitas empresas a ponderar se o recurso ao apoio extraordinário à retoma progressiva, por exemplo, sabe-se já, de acordo com as estatísticas disponíveis, que há um recurso significativamente inferior a este apoio e eu, enfim, temo, porque isso também é acompanhado pelo aumento do número de despedimentos coletivos e pela percentagem de desempregados, temo que isto esteja relacionado com o facto das empresas considerarem insuficientes esses apoios e, portanto, preferirem reestruturar-se no sentido de reduzir o número de trabalhadores, deixando logo possível de estar limitados por esta proibição de despedimento. Dentro do tempo que eu tinha disponível, que eu julgo que ultrapassei um pouco,
era o que tinha para vos dizer, sendo que, caso pretendam colocar alguma questão, estarei ao dispor. Eu julgo que aqui pelo meio vi alguém a acionar o botão de mão no ar, mas se porventura quiserem colocar agora alguma questão, estarei ao vosso dispor. Muito obrigada, Dr. Nuno Morgado, pela sua excelente apresentação, e como o Soutor disse que terá que se ausentar em breve, em princípio as questões a colocar seriam feitas só no final das intervenções dos 3 conferencistas, mas julgo que talvez faça sentido agora dar-se alguma oportunidade, embora eu aqui não tenha o registro de nenhuma questão no meu bate-papo, mas não sei se porventura alguém quiser colocar uma dúvida agora, que possa ser dado um pequenino tempo para esse efeito, ou então reservamos para o final das 3 intervenções, tendo em consideração que o tema também vai ser novamente tratado, provavelmente com noutros aspectos, e podemos deixar para posteriormente. A doutora Ana Santos, muito embora me tenha sido dado este papel de moderação e, portanto, provavelmente de tomar opções, eu sou uma democrata por natureza e, portanto, gosto sempre de, como chefe, saber se a metodologia lhe parece apropriada. Parece muito bem. Eu também, de facto, não estou a ver aqui nenhuma questão que tenha sido colocada no entretanto. Portanto... Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, sim. Muito bem, gostaria de dizer que realmente, Dr. Nuno Morgado, esse acórdão que referiu do Supremo Tribunal de Justiça, penso que é quase uma revolução, porque de facto toma uma visão muito distinta da jurisprudência maioritária, acompanhando no fundo um pensamento do próprio professor Júlio Gomes, agora conselheiro, e portanto, e como é do Supremo Tribunal de Justiça, julgo que aí esse alerta aos próprios advogados nessa visão desse acórdão parece-me extremamente importante. É de facto um acórdão que eu chamaria uma revolução silenciosa enquanto não for muito detectado. Vamos ver se também este contexto pandémico não gerará um novo refletir sobre esse tipo de ingestão, que eu também confesso, sigo um pouco essa doutrina que vê mais de facto como um poder de gestão do empregador, que o tribunal naturalmente tem que controlar a veracidade dos fundamentos, a sua existência, mas não se pode substituir ao empregador, penso eu. Bem, mas sem mais demoras passaria então a palavra à doutora Carmen Sousa Machado, que é advogada, que integra a Abreu Advogados, responsável também pela área de Direito do Trabalho, e que é um gosto estar aqui consigo a partilhar também este painel, e portanto, sem mais demoras, dar-lhe a palavra. Não sei se a doutora quer partilhar, eu julgo que vai partilhar a tela e, portanto, pode o fazer quando assim entender. Tem a palavra. Muito obrigada, muito obrigada. Já conseguem ver, certo? Sim, sim. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Eu começo, obviamente, por agradecer o convite e cumprimentar a delegação da Ordem dos Advogados de Braga, na pessoa da doutora Ana Santos, e, naturalmente, cumprimentar a senhora professora Irene Ferreira Gomes e os meus colegas de painel, doutor Nuno Ferreira Morgado, doutor Pedro da Quitéria Faria e, obviamente, todos quantos nos estão a acompanhar neste workshop online, todos os nossos colegas com quem vou partilhar aqui algumas reflexões sobre este tema que vos trago. E o tema que vos trago é o direito à desconexão. É um tema que, não sendo propriamente novo, é na minha ótica e reveste na minha ótica uma enorme atualidade nestes tempos de pandemia que nos obrigaram e que nos continuam a obrigar a profundas alterações na nossa vida, maiormente na forma, ou melhor no local e no horário em que estávamos habituados a trabalhar. Com efeito, e acredito que todos quantos nos estão aqui a ouvir têm passado pelas mesmas situações e, portanto, não raramente nos últimos meses temos tido reuniões sucessivas, sem tempo nenhum entre elas, é desligar um Zoom e entrar noutro Zoom, noutra reunião em Zoom,
Mas essas reuniões ocorrem no nosso local de trabalho, nas instalações dos nossos clientes, com colegas ou clientes que estão noutros continentes e, curiosamente, tudo sem sairmos do mesmo sítio. E, portanto, por vezes, ao longo de horas e horas e horas, conseguimos percorrer o mundo sem sair da mesma cadeira e da mesma secretária. Ora bem, e pegando neste tema, obviamente impõe-se perguntar o que é isto do direito à desconexão. E o direito à desconexão, no fundo, é tão simples quanto desligarmos da nossa vida profissional nos nossos momentos de lazer ou nos nossos momentos de descanso. É o direito que temos todos de desligar os nossos devices profissionais, ou se optarmos por mantê-los ligados, o direito que temos de não atender chamadas profissionais ou de não responder a mensagens, de não responder a e-mails, numa palavra, e efetivamente fazer um corte com a vida profissional e entrar no chamado modo de vida pessoal. Isto leva-nos naturalmente a outro tema. E quando falamos em direito à desconexão, temos também que falar necessariamente do que sejam os períodos normais de trabalho e os períodos de descanso diário e semanal. Como todos sabemos, a regra geral, depois isto pode sofrer alterações, mas como regra geral temos o limite de 8 horas de trabalho por dia e de 40 horas semanais, ressalvando-se também naturalmente as situações em que haja, por exemplo, a prestação de trabalho em regime de isenção do horário de trabalho ou, por exemplo, por recurso à figura do banco de horas. O facto é que a realidade é bem diferente, numa economia hoje absolutamente globalizada e em que os empregadores precisam de alargar a flexibilidade laboral, precisando muitas vezes de ter os seus colaboradores a trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano, não todos ao mesmo tempo, mas no final do dia este pode ser o resultado. Uma nota para referir o livro verde das relações laborais, onde consta que 76,3% dos trabalhadores por conta de outrem está abrangido por uma forma de prestação flexível de trabalho, portanto uma percentagem muito significativa dos trabalhadores trabalham de alguma forma numa prestação flexível de trabalho, o que de alguma maneira também pode ajudar nesta confusão da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Uma outra referência aos dados da OCDE de 2018, dos quais resulta que o número de horas médio de trabalho por ano em Portugal é de 1.863 horas, contrastando, curiosamente ou talvez não, com o número de horas de trabalho na Alemanha, 1.356, na Dinamarca, 1.408, ou mesmo na Noruega, de 1.419 horas. Desculpa, andei demais. Se estivéssemos juntos numa sala, eu pediria para levantarem a mão e pediria para levantar a mão a quem vá verificando ou mesmo enviando e-mails ou SMS de trabalho, naturalmente nos seus momentos de descanso ou de lazer, ou pedir para levantar a mão quem efetivamente desliga dos assuntos profissionais nesses momentos. Mas como não estamos, enfim, numa sala, estamos virtualmente reunidos, vamos ter que adivinhar que à primeira pergunta teríamos muitas mãos no ar e à segunda pergunta teríamos muito poucas mãos no ar. A realidade é que uma significativa maioria dos trabalhadores, quando deixam o seu local de trabalho, seja ele qual for, leva invariavelmente consigo algum dos seus instrumentos de trabalho, os portáteis, os smartphones, os iPads, ou porque não conseguiu acabar alguma coisa importante, que não se confunde com urgente, ou porque não quer ficar desligado e perder alguma coisa ou alguma informação relevante que provavelmente poderia ficar para o dia seguinte,
ou ainda por temor reverencial da hierarquia, de não estar permanentemente contactável, quando a empresa, no fundo, lhe facultou todos os equipamentos e todos os meios para que assim acontecesse, ou pura e simplesmente, e isto também acontece obviamente, por simples falta de disciplina ou por ser partidário do já agora vou ver se recebi alguma coisa ou já agora que li vou responder. Naturalmente que o recurso às novas tecnologias traz enormes vantagens aos trabalhadores e aos empregadores. Podemos elencar, por exemplo, a liberdade de movimentos e a maior autonomia e gestão de tempo por parte dos trabalhadores e, por outro lado, a possibilidade dos empregadores continuarem a receber a prestação de trabalho e a responder às inúmeras solicitações dos seus clientes a todo o tempo e independentemente do local em que esteja a ser prestada, isto numa economia, como dizíamos há pouco, é cada vez mais global. A questão é que se não forem corretamente utilizadas as novas tecnologias de informação e de comunicação, isto é, se por sistema tivermos disponibilidade e houver prestação de trabalho pelos trabalhadores para além do seu período normal de trabalho, vamos diluir a fronteira que já hoje é ténue entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Esta permanente conexão, ou esta intrusão, chamemos-lhe assim, na vida pessoal dos trabalhadores, pode acontecer essencialmente por duas formas. Ou uma forma direta, quando é o empregador ou o superior hierárquico do trabalhador que lhe exige que esteja online, que esteja disponível, mesmo fora do horário normal de trabalho, naturalmente, ou de uma forma indireta, quando, ainda que não haja uma instrução ou uma exigência do empregador para essa disponibilidade, o trabalhador tem-na. Ou por uma questão de temor reverencial para com a sua chefia, ou mesmo com os seus colegas, ou porque, excedendo o zelo e a diligência que no fundo lhe seriam exigíveis, fale por sua iniciativa, seguindo voluntariamente uma cultura do chamado always on work. A questão é que esta ausência de desconexão pode conduzir não só a uma menor rentabilidade dos trabalhadores no seu dia-a-dia profissional, como pode conduzir ao aumento de acidentes de trabalho, de acidentes de viação, de acidentes pessoais e, no limite, a doenças, ao burnout e a outras doenças associadas. E neste cenário todos perdemos, ninguém fica de fora, ninguém é poupado. O trabalhador perde, desde logo, pelas consequências na sua saúde, na sua pessoa e na sua família. O empregador perde porque pode perder temporariamente um colaborador que deixa de prestar o seu trabalho ou que, ainda que o presta com menor qualidade. E o Estado, que somos todos nós, porque vai ter que suportar os custos inerentes à assistência médica e ao subsídio de incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho daquele ou daqueles trabalhadores. Esta realidade assumiu já tamanha relevância que há quem defenda que, mais do que o chamado direito à desconexão dos trabalhadores, há, ou deve haver, um dever de desconexão que deve ser imposto aos trabalhadores e aos empregadores. Um dever de, não sendo realmente necessário, não se estar ligado, o dever de descansarmos efetivamente e o dever do empregador não incomodar ou não interromper os trabalhadores nos seus tempos de descanso, exceto em situações de manifesta urgência. Todos saberão, com certeza, a França foi pioneira na legislação do chamado direito à desconexão, em 2017, seguindo-se Espanha em 2018. E, portanto, em França, muito sumariamente, aquilo que se passava é que as empresas com mais de 50 trabalhadores ficavam obrigadas a definir um período em horas, durante o qual não poderia haver lugar a qualquer tipo de intrusão na vida privada dos trabalhadores. Desta forma, os empregadores ficavam obrigados a definir procedimentos formais específicos para impedir que o trabalho invadisse o tempo pessoal e o tempo familiar dos seus funcionários. Em Espanha, por seu turno, também se prevê que os trabalhadores têm direito a desligar-se digitalmente a fim de garantir que
que há respeito pelo seu tempo de descanso, pelo seu tempo de férias e pela sua privacidade pessoal e familiar. Esta legislação surge ao lado de algumas medidas que algumas empresas tinham já tomado, nomeadamente a Volkswagen, a Daimler, a Michelin e a Orange. A Volkswagen, por exemplo, na Alemanha, tinha determinado que os servidores de e-mail seriam automaticamente desligados meia hora depois daquele que seria o tempo ou o fim da jornada de trabalho e que só seriam ligados novamente às 7 da manhã do dia seguinte, impossibilitando real e efetivamente o recebimento, o envio e o recebimento de e-mails para os trabalhadores durante aquele período em que era suposto haver uma efetiva desconexão com a empresa e com o ambiente de trabalho. Em Portugal não existe uma legislação que expressamente preveja o direito ou o dever à desconexão, é um facto. Não existe, por assim dizer, uma norma que proíba o empregador de contactar os trabalhadores durante o seu período de descanso ou de lazer, mas o que é facto é que esse direito existe e resulta de inúmeras disposições legais do nosso ordenamento e que devem ser vistas, nomeadamente, conjugadamente. Desde logo temos a nossa lei fundamental, que no seu artigo 59 prevê o direito a condições de trabalho dignificantes, de forma a facultar aos trabalhadores a realização pessoal e a conciliação entre a sua atividade profissional e a sua vida familiar. Assim como também prevê um limite para a jornada de trabalho, o direito a um descanso semanal e, inclusivamente, o direito a férias remuneradas. Por seu turno, e já no Código do Trabalho, temos o artigo, desde logo, o 199 e o 197, que estabelecem o que se entende por tempo de descanso e por tempo de trabalho, aqui se incluindo, no tempo de trabalho, por exemplo, algumas interrupções. Temos também o artigo 203, que estabelece o período normal de trabalho, de 8 horas por dia máximo e de 40 horas por semana máximo, ressalvadas as tais situações que tínhamos referido há pouco, de prestação de trabalho em regime de isenção do horário de trabalho ou por referência a banco de horas, adaptabilidade e mesmo, obviamente e legalmente prevista, a prestação de trabalho suplementar, mas aí já sujeita às regras específicas e à sua retribuição. Temos também o artigo 214, que prevê o direito a um descanso interjornadas de 11 horas consecutivas entre os dois períodos de trabalho, o que termina e aquele que se vai iniciar. Obviamente, e como sabem, estamos excepcionados aqui alguns trabalhadores, nomeadamente os que exerçam cargos de administração ou de direção, ou que prestem o seu trabalho em regime de isenção de horário de trabalho. E ainda o artigo 232, que prevê o descanso semanal de pelo menos um dia, sendo que a generalidade das atividades e das empresas tem já 2 dias de descanso semanal. Uma nota final apenas para referir que a violação das regras do direito ao descanso constitui contraordenação grave e pode inclusivamente levar à qualificação do trabalho que seja prestado como trabalho suplementar, novamente com direito à remuneração e a eventual descanso compensatório. Isto assume tanto ou mais importância em função do volume de negócios das empresas, caso em que estas contraordenações podem levar à aplicação de coimas de valores muito significativos. Ainda que não haja uma legislação, como dizia, específica quanto a isto, existiram já algumas iniciativas legislativas, não vou entrar nelas uma vez que estão inclusivamente ultrapassadas, tivemos 3 de iniciativa do PS, do Bloco de Esquerda e do PAN, nenhuma delas foi aprovada e tivemos também alguns projetos de resolução, a do PCP foi aprovada, a do CDS-PP, embora muito semelhante, não foi aprovada, mas enfim, faz parte do passado, mas não queria deixar aqui de referir
que teriam existido. Encontram aí também, e esta apresentação depois será divulgada, se a doutora Ana Santos assim o entender, mas pronto, tinham aqui aquilo que eram as propostas na altura das iniciativas legislativas que acabei de referir, sendo apenas de destacar que a do PAN previa inclusivamente um aditamento ao artigo 214, que seria o 214A, em que aí sim se previa expressamente também a desconexão profissional. O que é que podemos ou o que é que poderíamos recomendar às empresas, no fundo, que fizessem medidas que pudessem ponderar e implementar, e muitas empresas já o fizeram através de regulamentos internos? Seria, no fundo, a criação desses mesmos regulamentos, regras internas, em que houvesse uma seleção criteriosa dos destinatários de e-mails, acabar com a tendência de enviar e-mails para toda a gente, ou de copiar toda a gente, como que para gerar consciência de que eu informei, independentemente dessa pessoa ter ou não que saber do que respeitava nesse e-mail, evitar o envio de ficheiros que sejam muito volumosos, termos o cuidado de, na identificação do assunto do e-mail, identificar claramente do que se trata, para que no fundo o destinatário possa identificar com rapidez e precisão se tem que ler de imediato, se não é necessário, e consiga de alguma maneira identificar o teor do texto que se seguirá. Ponderar é uma medida importante, mas ponderar se o momento é oportuno para o envio do e-mail. Não esquecer que muitos de nós, não é o meu caso felizmente, mas muitas pessoas têm ativado o som cada vez que entra um e-mail ou cada vez que entra uma mensagem ou uma notificação, e isto às vezes torna-se quase numa orquestra desafinada, e portanto ver se o momento é o momento oportuno para se estar a enviar aquele e-mail, ou se podemos aguardar pela manhã seguinte, deixando logo em draft, é perfeitamente possível. E também, e não menos importante, ponderar a urgência que estamos a pedir na resposta. Portanto, no fundo há aqui uma questão de bom senso e de nos pormos no lugar dos destinatários das nossas comunicações, dos nossos e-mails, dos nossos telefonemas, dos nossos SMS, e agir para com esses destinatários da mesma forma que gostaríamos que agissem para connosco. E era isto que eu tinha para partilhar convosco, e naturalmente depois fico à vossa disposição para alguma questão que considerem pertinente. Muito obrigada, doutora Carmo, pela sua excelente intervenção. É bem verdade tudo o que diz e que nós nos revemos, não é? Aliás, tem sido dito que hoje os trabalhadores até muito qualificados são os novos escravos tecnológicos do século XXI, não é? Já diz uma autora, porque de facto as preocupações com o tempo de trabalho já não é só limitar a prestação efetiva de trabalho, é limitar o tempo que nós não estamos em trabalho, mas parece que temos que estar sempre conectados ou contactáveis, e não só pelo empregador, como referiu, mas muitas vezes essa intervenção é do trabalhador colega, de clientes, e enfim, portanto, e não só nos tempos de não trabalho mais comuns, é mesmo aqueles que quase consideraríamos que não deviam ser atingidos, como feriados, fins de semana e até férias, e portanto, de facto, parece-me uma temática muito importante. Aliás, alguns acordos de empresa, particularmente, até já têm feito considerar que isso passa a ser uma garantia de trabalhador, e portanto é uma obrigação do empregador, não é? Exigir que o trabalhador se mantenha desligado durante os seus períodos de descanso, digamos, colocando o ónus para o empregador e não tanto para o trabalhador, porque senão muitas vezes até ele próprio se sente, mesmo sabendo que tem direito a estar desconectado, a estar ligado. Muito bem, sendo assim, passaria de imediato a palavra ao Dr. Pedro da Quitéria Faria, que é advogado, integrante da Cunha Associados, vem-nos também falar aqui da temática dos despedimentos com justa causa objetiva, é também um rosto conhecido dos nossos telejornais, pelo menos, às vezes vejo, e portanto também é com muito agrado que aqui o vamos ouvir.
E, portanto, senhor doutor, passar-lhe a palavra de imediato. O doutor está com o microfone desligado, peço desculpa. Agora Peço sim. desculpa. Peço desculpa. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar a Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, na pessoa da doutora Ana Santos, e saudar também a professora doutora Maria Irã Ferreira Gomes, por fazer o favor de ser a nossa moderadora neste painel. Cumprimento ainda os meus ilustres colegas Carmo Sousa Machado e Nuno Ferreira Morgado, sendo que não posso deixar de agradecer ao doutor Nuno a intervenção dele, porque de facto uma parte substancial daquilo que tinha aqui para abordar hoje e para podermos refletir em conjunto, ele de forma brilhante já tocou, penso que em praticamente todos os pontos no que concerne ao despedimento coletivo, e portanto a minha apresentação será necessariamente mais curta e poderemos posteriormente refletir sobre que caminho vamos levar e se de facto o despedimento coletivo é a primeira ferramenta que devemos ponderar no atual contexto. Eu vou então compartilhar aqui a minha apresentação. Eu, relativamente ao tema do workshop, que era o e depois do layoff, decidi colocar um ponto de interrogação, porque de facto nestes tempos de incerteza que vivemos, também nós devemos colocar algum tipo de perguntas, porque hoje em dia não temos respostas óbvias, mas é certo, e já se começa a fazer esse trilho, de que depois do layoff, quando muitas empresas não quiseram prosseguir com qualquer apoio público, de facto recorreram a muitos de nós para que possam fazer reestruturações das suas empresas de forma mais disruptiva, e quando digo isto, digo nomeadamente através da promoção de despedimentos com justa causa objetiva, mas fundamentalmente dos despedimentos coletivos. Eu não resisti a eu próprio também ter as minhas próprias facs, porque hoje em dia é aquilo que eu chamo uma nova fonte de direito de trabalho em Portugal e que devemos seguir prudentemente, sob pena de as coisas nos poderem correr mal ou fundamentalmente aos nossos clientes. Como eu costumo dizer, se calhar é pensarmos menos ou retirarmos um bocadinho do nosso chip laboral e cumprir mais aquilo que nos é vivamente recomendado. E portanto eu aqui nas minhas facs de forma sumária vou abordar aquilo que se espera depois do layoff simplificado, que alternativas estão em cima da mesa, este apoio à retoma progressiva que eu designei de layoff simplificado 2.0 e depois uma breve análise que farei de forma muito sumária, até para não ser maçador, relativamente ao coletivo e ao despedimento por extinção de postos de trabalho, e uma última nota sobre esta novidade recente relativamente aos acordos de revogação com fundamento em justa causa objetiva. O Dr. Nuno Morgado, de facto, deu-nos aqui um conjunto vastíssimo e muito importante de medidas alternativas que no atual contexto as empresas se podem socorrer, que não passem por estas que aqui exponho, nomeadamente este novo layoff 2.0, o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, a eventual passagem do simplificado para o clássico, os despedimentos com justa causa objetiva que tratarei e ainda os acordos de revogação com fundamento também em justa causa objetiva. Esta nova medida, e eu vou abreviar porque simplificando é mais fácil dizê-lo desta forma, este layoff 2.0 tem como elemento matricial o desaparecimento da possibilidade que as empresas têm de poderem manter contratos de trabalho suspensos, tal e qual acontecia no layoff simplificado. E neste sentido, com diferentes matizes, é certo, este novo layoff 2.0 aquilo que vai permitir é uma redução temporária do período normal de trabalho, pode ir até 70%, e em situações que eu diria dramáticas, quando existem quebras de faturação das empresas superior a 75%, existe também um apoio ainda
por parte da Segurança Social para as horas não trabalhadas. Importa ressalvar aqui o conjunto vasto de deveres do empregador quando recorre a esta e algumas delas até no período antecedente do layoff simplificado tiveram maior premência prática do que aquilo que podíamos pensar, pelo menos na minha perspectiva do cotidiano. A questão das situações contributivas e tributárias devidamente regularizadas ou com acordos em pagamento pontual. O pagamento da compensação retributiva, porque existiu um conjunto de empresas que nem sempre, em tese, o terão feito. A proibição, e esta é a pedra de toque também deste regime tal e qual gera do precedente, da proibição de cessar os contratos de trabalho através dos despedimentos coletivos ou por extinção de posto de trabalho, nem, e agora desta feita, não iniciar os respectivos procedimentos durante este período de redução, bem como nos 60 dias subsequentes. A proibição de distribuição de dividendos e uma última nota que também, de alguma forma, já tem sido veiculada publicamente, que se prende com o facto de um conjunto relevante de empresas, se calhar de alguma forma não propriamente habituada a um verdadeiro regime de layoff, aliás, em bom rigor, e felizmente o nosso tecido empresarial só em 2011 a 2014 e de forma muito residual experimentou o layoff clássico tal e qual o conhecemos, mas diria que e esse tipo de ação tem sido alvo de fiscalização por parte da ACT, que se prende com a exigência de prestação de trabalho no layoff simplificado em situações de suspensão, algumas delas, e agora para além do período normal de trabalho, que foi reduzido e que foi comunicado ao trabalhador, e nesse aspecto eu deixo sempre essa nota porque é importante avisarmos sempre os nossos clientes que não vale a pena mais meia hora, porque isso é o suficiente para estarmos a incorrer aqui na violação deste novo diploma. Relativamente à possibilidade de se despedir por razões objetivas neste layoff 2.0, tal e qual acontecia no simplificado, não o podemos fazer. A novidade, como veremos a seguir, eu digo novidade porque ela foi-nos dada pelo Ministério do Trabalho já depois, penso, do fim da vigência do simplificado. Isto foi uma dúvida sempre muito latente que se prendia precisamente com os acordos de revogação com fundamento em extinção de posto de trabalho, onde, e aqui posso adiantar, tecnicamente e em tese sempre defendi que os mesmos seriam viáveis. Porquê? Porque, desde logo do ponto de vista literal, não estariam proibidos, mas se me perguntarem se do ponto de vista prático fui efusivamente adepto ou aconselhei vivamente os meus clientes no layoff simplificado a adotar este tipo de acordos, não, até porque também aqui a ACT, através de interpretações próprias, entendia que estes acordos de revogação, ao contrário daquilo que sabemos hoje, eram, porque os seus fundamentos revestiam justa causa objetiva, eram também eles proibidos. Aqui a pedra de toque relativamente a este novo layoff 2.0 prende-se, na minha perspectiva, com a sua adesão. E enquanto o layoff simplificado, apesar das suas peripécias e apesar de quem faz direito de trabalho, isto foi uma notícia do Público, nos últimos 6 meses, de 2 em 2 dias, ter que estar diante de uma qualquer alteração à legislação laboral, o que foi e é verdadeiramente uma tarefa muito difícil. O certo é que, ao contrário do que aquilo que muitas confederações patronais sugeriam, e por exemplo, tal e qual aconteceu em Espanha, onde os ERTEs se mantêm em vigor com uma ligeira alteração até à data da Semana Santa, isto porque, na perspectiva de se manter estável, de dar segurança jurídica às empresas num período de grande quebra de faturação, não acrescentando burocracia, não acrescentando fiscalizações muito pouco preventivas e mais punitivas, e na minha perspectiva, e sempre defendi, que, em boa verdade, tal como as confederações patronais, teria sido eventualmente interessante
termos mantido este layoff simplificado até ao final do mês de março do ano que vem. Sabemos que este 2.0, em teoria, e em função daquilo que o nosso Primeiro-Ministro nos disse há 15 dias no Expresso, poderá manter-se em 2021. O certo é que a adesão das empresas a este novo mecanismo tem sido, como se pode ver aqui, estes números são recentes, verdadeiramente residual, para não dizer pífio, e isso deve-nos levar a pensar o motivo pelo qual as empresas o fizeram. Certamente não foi porque tiveram uma grande alavancagem, um grande robustecimento do ponto de vista da sua procura e do ponto de vista da sua produção, mas eventualmente, e quem faz direito de trabalho compreende diariamente, compreende aquilo que eu estou a dizer, mas eventualmente porque muitas destas empresas se quiseram desvincular dos apoios públicos para que, ainda com alguma tesouraria e liquidez, pudessem tomar elas de moto próprio e não agrilhoadas a qualquer norma pública de manutenção do nível de emprego ou de proibição de despedimentos, começar a preparar antecipadamente outro tipo de alternativas de reestruturação laboral e, em alguns casos, como na minha perspectiva se virá a verificar, em alguns casos a preparar em setembro e em agosto e setembro, e se ver-se-á já em outubro, despedimentos coletivos. Aqui apenas uma nota sobre esta norma travão. Há aqui uma grande diferença sobre a proibição de despedimentos destes dois novos layoffs relativamente ao clássico, é que a proibição se aplica a todos os trabalhadores e não apenas àqueles que fizeram parte de um ou de outro regime, e também aqui, e já houve divergência também neste ponto, se esta norma travão impediria a cessação de contratos a termo por caducidade e de acordos de revogação, como eu há pouco falei. Eu, inclusivamente, cheguei a ler que a caducidade de um contrato de trabalho a termo certo, quando estamos num momento de brutal downsizing da esmagadora maioria das empresas portuguesas, iria contra o espírito do legislador no layoff simplificado, e nessa perspectiva aquela caducidade não poderia ter ocorrido. Discordo em absoluto, verei qual é que será a posição final do inspetor, mas de facto assim foi. Quando falamos nos despedimentos constos da causa objetiva, e não falando aqui no despedimento por inadaptação, por razões que todos compreendem, este despedimento, o coletivo e o por extinção de posto de trabalho, é caracterizado por um despedimento em que há uma verdadeira eliminação do emprego. No despedimento coletivo, e eu aqui vou tentar mesmo ser muito breve, porque o Dr. Nuno Morgado fez uma explanação brilhante, chamo também aqui ao repiso aquilo que o Dr. Nuno referiu sobre a simultaneidade ou sucessão de despedimentos no prazo de 3 meses, fazendo também a remissão para esse acórdão famoso do Supremo Tribunal de Justiça e para o facto de muitas vezes existir a confusão de que o despedimento coletivo não pode acontecer se não encerrar alguma secção ou estrutura da empresa. Porque de facto é possível, e veremos isso nestes tempos, que é possível promovê-lo tendo em vista uma redução do número de trabalhadores. Sempre e quando existam, tal como o despedimento por extinção, motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos relativos à empresa. Nestes dois tipos de despedimento teremos sempre um elemento qualitativo, um quantitativo e um temporal. Estes dois despedimentos é ao contrário daquilo que dizia há pouco relativamente aos acordos de revogação, porque o instrumento cessatório de um acordo de revogação é precisamente um acordo mútuo. Aqui temos, de facto, um ato jurídico unilateral por parte do empregador e, nesse sentido, ele produz efeitos, quer o trabalhador assim assinta ou não. Relativamente ao elemento quantitativo e aos motivos, é possível o encerramento de uma ou várias secções ou de uma estrutura equivalente, ou ainda, como dizia, a necessidade de reduzir o número de trabalhadores por um destes motivos. Normalmente, ambos os despedimentos que estou aqui a tratar são de natureza económica e eu diria que se podem dividir de forma relativamente fácil em duas situações distintas. Numa situação de crise empresarial por motivo de mercado e
por um motivo estrutural. No atual contexto que vivemos, parece-me que os motivos justificativos que promoverão a licitude de um despedimento coletivo e mesmo de um despedimento por extinção de posto de trabalho, parecem-me que neste contexto serão de alguma forma aligerados, porque uma parte relevante dos mesmos são de facto público e notório e que se prendem com a própria pandemia. Sem prejuízo também poderão existir aqui e ali mudanças na atividade da empresa ou uma verdadeira reorganização produtiva. Existem também outros motivos que não vou chamar agora aqui à colação, que têm que ver com a insolvência de empresas e ainda com o chamado despedimento eficiente, que tem que ver com esta reestruturação ou mudança de atividade. O elemento quantitativo, também não vou repisar aquilo que disse o Dr. Nuno relativamente aos 2 ou 5 trabalhadores no caso dos coletivos, isso tem que ver com a dimensão da própria empresa. E chamo aqui a atenção para a causalidade, que é absolutamente vital neste tipo de despedimento, que se prende com a idoneidade da motivação para justificar este despedimento e com a aptidão do despedimento para cada trabalhador, para que se possa satisfazer a necessidade justificativa do despedimento de cada trabalhador, independentemente dele se encontrar ao abrigo de um despedimento coletivo. E na causalidade, chamo aqui a atenção de aspectos que são muito relevantes e que, se não forem curados convenientemente, podem levar, em tese, à ilicitude do próprio despedimento, que se prende com a seleção de trabalhadores, os critérios, o número, as categorias profissionais abrangidas e a questão da sindicabilidade. Relativamente aos critérios, parece-me que, no atual contexto, poderá existir um pendor de algum tipo de empresas em utilizar o despedimento coletivo como uma forma de conseguir limpar, entre aspas, a empresa de trabalhadores que estão provadamente em excesso, que já não têm razão para que a sua relação laboral se mantenha válida, mas também para limpar aqueles trabalhadores que se calhar durante alguns anos não houve forma ou capacidade lícita de conseguirmos cessar os seus contratos. Parece-me que existirá aqui relativamente aos critérios não discriminatórios um olhar com maior acuidado por parte quer das entidades fiscalizadoras, quer também, porque a ACT, como sabemos, e não quero tratar aqui esse tema, mas viu fortemente reforçado o seu poder, mas também aqui através do juiz laboral, quando for analisar os critérios que presidiram este tipo de despedimento. A noção de posto de trabalho, que às vezes convém que se possa tripartir. Ele tem que estar numa realidade organizativa, numa posição concreta e a que se encontrem associadas circunstâncias específicas. O seu conteúdo funcional com determinada localização hierárquica. Muitas vezes, no despedimento por extinção de posto de trabalho, ocorre que existe, desde muito cedo, uma diferenciação entre, por exemplo, a categoria profissional que consta do contrato de trabalho e o conteúdo funcional prático que um trabalhador de facto exerce. E aqui também me parece que há que ter cautela a quando, e veremos a seguir, a quando da criação dos critérios para os trabalhadores a despedir. Quais são os requisitos? Esta conduta não pode revestir um caráter culposo nem do empregador nem do trabalhador, como sabemos. Tem que de facto existir uma impossibilidade de manutenção do vínculo laboral. Não pode existir na empresa contratos a termos para as tarefas a extinguir. E aqui isto é exclusivo, na extinção de posto de trabalho não podemos, em simultâneo, estar a aplicar um despedimento coletivo. Existe aqui alguma dúvida doutrinária interessante que se prende com a inexistência de contratos de trabalho a termo para as tarefas a se extinguir, mas depois existem outro tipo de modelos contratuais, como prestação de serviços, ou o próprio empregador pretende extinguir um posto de trabalho para subsequentemente externalizar a sua atividade, e, em alguns casos, isso comporta também algum risco na licitude deste despedimento.
Não me vou alongar relativamente aqui aos critérios de determinação do posto de trabalho a extinguir, mas para a extinção do posto de trabalho, estes tópicos são aqueles que ainda hoje temos em vigor no nosso Código de Trabalho, que devem ser seguidos e que se prendem com a pior avaliação de desempenho. E um ponto importante, sempre e quando esta avaliação seja do conhecimento prévio de todos os trabalhadores, as menores habilitações académicas e técnicas, a maior onerosidade do vínculo, a menor experiência na função e a menor antiguidade na empresa. Quando vamos para um despedimento por extinção de posto de trabalho e muitas das vezes queremos adotar estes critérios também para um despedimento coletivo, eu sou do entendimento que se deve fazer sempre um match entre os critérios para que possamos, de forma absolutamente, com a maior lisura possível, conseguirmos chegar aos trabalhadores que, de facto, depois deste match feito, devem ser aqueles que deverão ser eleitos para o próprio despedimento e não aqueles que, a montante, o empregador gostaria que fossem despedidos. Portanto, repito também aqui o que disse o Dr. Nuno sobre a importância vital das fases do procedimento, sob pena sempre da ilicitude do processo, que tem que ver com a fase de comunicação, com a fase de informação e negociação ou consulta, dependendo de se tratamos a falar de coletivo ou de extinção de posto de trabalho, e da decisão, perfilhando também a opinião do meu ilustre colega relativamente à importância cada vez maior da fase de informação e negociação, pois muitas vezes é aqui que conseguimos almejar algo que, por outra via, provavelmente não o conseguiríamos e teríamos um processo judicial, uma impugnação judicial do despedimento coletivo. Não vos vou amassar aqui com os sujeitos em cada um destes despedimentos, isto decorre da lei. Apenas a nota da importância da DGERT no despedimento coletivo, quer a quando da comunicação inicial, quer fundamentalmente da fase de informação e negociação, porque a DGERT de alguma forma pode comprovar a qualidade e a licitude daquele despedimento. Aquilo que é absolutamente imperativo quando temos a obrigação ou quando temos a intenção de despedir, que são estes motivos que já falei, o quadro pessoal atualizado e discriminado, os critérios, categorias profissionais, período previsível do despedimento, montante e compensação. E aqui, relativamente ao montante e compensação, tal e qual também disse o Dr. Nuno Morgado, eu chamo a atenção para um acórdão recente, penso que do início do ano passado, e que julgou um despedimento coletivo improcedente porque, apesar de toda a tramitação, de todo o processo, toda a tramitação administrativa do processo se encontrar incólume, o certo é que, relativamente a créditos de formação profissional, a todos os trabalhadores daquele despedimento coletivo, não o tendo sido pago, o Tribunal entendeu que aquele despedimento coletivo era ilícito. E por aqui conseguimos perceber bem a dimensão do risco que cada um de nós, quando estamos a elaborar um despedimento coletivo, temos, porque é uma daquelas matérias que convém, evidentemente, perguntar sempre, mas se nada nos disserem, nós presumimos que ela foi ministrada, ou pelo menos os créditos de formação terão sido pagos anualmente. E, portanto, chamo aqui a atenção também para isso. Os prazos, o Dr. Nuno também já os referiu. Há só aqui esta questão relativamente ao parecer da CITE sobre o âmbito subjetivo desta suspensão por 30 dias, que muitas das vezes, na prática, faz com que as empresas deixem cair o despedimento de uma trabalhadora grávida abrangido por um despedimento coletivo, porque todos nós também sabemos quais é que são as tendências dos parceiros da CITE sobre a inclusão de trabalhadoras grávidas neste tipo de despedimentos. Aqui, no despedimento por extinção de posto de trabalho, pode existir uma intervenção da ACT e também é absolutamente importante que seja concedido este prazo perentório de contraditório ao trabalhador para que o mesmo possa propor medidas alternativas
e nesta senda também, quer num quer noutro despedimento, importa ressalvar que a comunicação inicial pode ter, deve ter especialidade de tudo aquilo que constava da comunicação da intenção inicial, mas, e isso pode acontecer, através do contraditório da fase de informação e negociação ou de medidas alternativas, pode acontecer que a decisão de um despedimento coletivo já não abarque todo aquele conjunto de trabalhadores, porque houve, no entretanto, algumas medidas propostas que fazem sentido e que fazem com que o número de trabalhadores a despedir seja reduzido e pode, eventualmente, na pendência do mesmo, existir acordo de revogação ad hoc ou com um conjunto de trabalhadores. Esta questão parece-me relevante, tal e qual acontece no despedimento com justa causa subjetiva. Na decisão de despedimento, ela deve ser o mais ampla, clara e indiscutível possível. Porquê? Porque não nos vai ser possível, depois em sede de eventual sindicância judicial da licitude do despedimento, trazermos novos factos, novos relatórios, auditorias externas que comprovem tudo aquilo que em tese foi dito anteriormente, mas que já não poderão ser juntos em fase judicial, e nesse sentido parece-me que também a decisão final de despedimento deve revestir todos estes requisitos que acabei por dizer. Esta decisão é formal, receptícia e com conteúdo obrigatório. Eu também, relativamente ao despedimento, a estes dois tipos de despedimento, no que concerne ao pagamento da compensação e de todos os créditos vencidos e exigíveis, defendo, quando posso, evidentemente, que o pagamento deve ser feito. O doutor não defende 2 dias, eu prefiro sempre 3, porque às vezes metem-se fim de semana e há trabalhadores que têm uma capacidade interessante em não conseguir receber algumas declarações que são elas receptícias, mas que podemos evitar desde logo um ponto prévio do ponto de vista da sindicância judicial se pagarmos 3 dias antes e comprovadamente pagarmos. Também concordo com o doutor Nuno relativamente aos trabalhadores que queiram impugnar qualquer um destes pedimentos quando o legislador, na minha perspectiva, de forma infeliz, coloca que o deve fazer em simultâneo. Na minha perspectiva, isso tem que ver com uma impossibilidade factual, que é em simultâneo com o recebimento eu conseguir proceder à devolução, ainda para mais quando muitas das vezes temos questões bancárias. Relativamente à decisão de despedimento e à antiguidade relevante para o cômputo do aviso prévio, também vou fazer um copy-paste verbal daquilo que disse o Dr. Morgado. Relativamente à imperatividade do aviso prévio, que ele também falou e que eu prefiro na íntegra, concordo em absoluto, ou seja, o aviso prévio é para ser cumprido na íntegra, salvo se existir denúncia pelo trabalhador e que essa denúncia consiga ter efeitos retroativos ou repristinatórios à data daquela cessação, sendo certo que até esse dia ele terá direito ao pagamento da compensação integralmente. Depois levantam-se, na minha perspectiva, hoje em dia, de forma criativa, questões que se prendem com a exigibilidade do dever de ocupação efetiva. E porquê? Porque muitas das vezes, quando se procede à decisão de um despedimento com justa causa objetiva, é vontade do empregador, porque a decisão está tomada, de que o trabalhador não preste de facto a sua atividade. Nós tivermos em consideração o crédito de horas e que numa semana, em 2 dias, poderão não prestar elaboração, sendo ela evidentemente retribuída essa falta, parece-me que é um excesso de zelo entendermos que uma dispensa por liberalidade no aviso prévio de um trabalhador que o empregador já decidiu despedir, parece-me um exagero, na minha humilde opinião, que existirá uma violação do dever de ocupação efetiva, sendo certo que se o trabalhador de facto demonstrar uma vontade férrea em elaborar, deve o empregador, na medida das funções que lhe tenha para lhe dar, deve fazê-lo. Relativamente às causas da ilicitude do despedimento, e na minha perspectiva estas temos de ter sempre muito presentes, porque falhando uma delas o despedimento vai ser mesmo declarado improcedente. Prende-se com a omissão da comunicação inicial, a falta de promoção da fase de informações e negociação,
A inobservância do prazo de decisão de despedimento, aqueles 15 dias que o Dr. Nuno Ferreira Morgado falou e muito bem, porque há empresas que têm muita velocidade ou muita vontade em antecipar um despedimento coletivo quando há prazos perentórios para serem cumpridos, evidentemente. E não vou repetir, o não pagamento até ao termo do aviso prévio da compensação e, acrescento, de todos os créditos laborais devidos e exigíveis em função da cessação do contrato de trabalho. Relativamente à ilicitude no despedimento por extinção de posto de trabalho, evidentemente a inexistência de requisitos daqueles que há pouco falei para o despedimento, a violação dos critérios da seleção dos trabalhadores, que também há pouco falei e que muitas das vezes acabamos por, ainda que não na sua totalidade, mas acabamos por trespassar para o despedimento coletivo. É fundamental que não exista esta violação dos critérios dos trabalhadores. Evidentemente que muitas vezes, quando perdemos horas e horas a fazer este match entre aqueles trabalhadores que as empresas pretenderiam despedir e aqueles que de facto depois da nossa análise resultam, na minha perspectiva devemos assumir uma posição de alguma robustez, no sentido de dizer não, dos critérios que estão criados devem ser estes os trabalhadores a despedir e não aquela senhora que todos os dias chega atrasada a 7 minutos, porque eu sei que gostaria muito que ela se fosse embora. Por último, relativamente aos acordos de revogação, e logo no início dei a minha perspectiva relativamente ao layoff simplificado, mas, a não ser que me tenha escapado, eu não sei se já existiu alguma pronúncia por parte do Ministério do Trabalho relativamente a esta medida no layoff 2.0, presumo que se pense de igual forma, é aquilo que faz sentido, mas parece-me que é de realçar que, existindo estes acordos de revogação com fundamento em extinção de posto de trabalho ou despedimento coletivo, nós temos que, ou devemos ter o cuidado redobrado de informar os nossos clientes de que no prazo de 30 dias eles vão ter que voltar a contratar uma pessoa para que se possa manter o nível de manutenção do nível de emprego, sendo certo que, na minha perspectiva, essa é a perplexidade que eu levanto aqui, se prende com o facto de esta contratação no prazo de 30 dias não ter critério nem dimensão. Porque eu posso contratar uma pessoa para manter o nível de emprego, para que ela me trabalhe 5 horas por mês, pagando-lhe o salário mínimo proporcionalmente, e portanto parece-me que se aqui a questão é da tentativa de se manter o quantum, parece-me que não terá sido feliz essa pronúncia pública, não a vejo escrita no outro lado por parte do Ministério do Trabalho. Não vos vou amassar aqui com os incentivos, quer o on-off, quer das duas remunerações, sendo certo que o das duas remunerações, na minha perspectiva, também representa um ónus e um encargo demasiado elevado para as empresas que recorram a este apoio, na medida em que muitas das vezes podemos estar a falar em 8 meses de vinculação à materialidade deste incentivo, em que as empresas são obrigadas a manter o nível de emprego para que possam receber 2 salários mínimos nacionais. Sobre isto acabei de falar. E por último, e já deixei aqui algumas questões que me preocupam e assolam o espírito diariamente, penso que muitas delas também a todos vós, mas são questões que eu deixo para a plateia, que se prendem com o facto de, se concordam ou não, este layoff 2.0 é apto ou não às necessidades das empresas no atual contexto e com as quebras de faturação que têm. Qual é que é a vossa opinião para uma adesão tão pouco significativa a este layoff 2.0, a esta adesão tão pouco significativa a estes incentivos, porque os números falam por si. O layoff simplificado no mês de arranque teve 95 mil empresas aderentes e este apoio à retoma teve no mês de arranque 7 mil empresas aderentes num universo de 50 mil trabalhadores. Muito obrigado e estou à vossa disposição para todas as questões que entendam por pertinentes. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro. Foi seguramente uma intervenção importante. Aliás, eu tenho
aproveito para manifestar a minha profunda admiração pelos advogados. Tenho família advogado, pai advogado, irmão advogado, eu própria fiz o meu estágio e confesso que tenho uma grande admiração porque todos enfrentamos os mesmos problemas, designadamente que foi referido o tsunami legislativo que nós temos sido invadidos constantemente na área laboral em particular, mas o advogado tem depois ainda mais esse problema, é que realmente ele é que lida com o sim e com o não, com a incerteza e com a certeza da lei, do juiz, destas indecisões, e nós muitas vezes, se estivermos num estudo mais teórico, não é que nós não nos preocupemos com isso e seja vital essa ligação à prática, mas sentimos que depois, chegado àquele ponto, não temos que enfrentar esse sim e não diretamente, e eu confesso que realmente tenho uma grande admiração, porque acho que é preciso ter tempo a estudar, ter tempo para perceber as tais factos, tem toda a razão, Sr. Doutor, que parece que tem maior valor que qualquer estudo aprofundado e do legislador, e portanto é um mundo de facto complicado e uma missão pública, e portanto também eu não tinha dado aqui se calhar cumprimentos a todos os participantes e fiz um pouco se calhar ao contrário, mas e até pelo número de presentes, realmente é uma profissão muito exigente porque exige o know-how, exige a prática, e estes problemas são de facto difíceis até porque no caso do direito de trabalho mexe com pessoas, não é? Mexe com o emprego e o suporte de emprego, e os empregadores naturalmente são o suporte de emprego e portanto não podemos ter aquela visão do direito de trabalho, do direito do desgraçadinho, mas os trabalhadores são também pessoas e naturalmente que têm muitos problemas. Também isto a propósito só pelo que falou sobre esse direito à ocupação efetiva, cá está, muitas vezes tem a ver, na minha forma de ver, o direito, compreender a razão desse direito num período de morte anunciada de contrato de trabalho, fazer a questão do seu exercício também me parece exagerada, Sr. Doutor. Esse direito é pensado para a desvalorização do trabalhador ou a não ser que ficasse provado uma atitude vexatória e humilhante, não é? Esse direito penso que é sobretudo válido quando estamos a falar de permanência da relação laboral e não de um fim anunciado. Mas pronto, para ver também que de facto o direito de trabalho, volto a insistir, tem empregadores, tem trabalhadores e é a tal relação pacífica, não direi, mas harmoniosa e de conciliação de interesses que é a solução que pode ter para o futuro. Um pouco aqui dizendo estes considerandos, peço-vos desculpa, porque de facto, como eu costumo dizer com um certo otimismo, os senhores conferencistas foram tão claros que eu não vejo aqui dúvidas por parte dos nossos ouvintes, nem no bate-papo, nem nas questions, e portanto não sei se a doutora Ana recebeu alguma coisa, como é anfitriã e tem um papel mais de destaque que nós que somos co-anfitriões, se porventura recebeu alguma questão. Não, professora Irene, não visualizo nenhuma questão. Não sei se é o sistema informático que hoje não estará a funcionar, porque isto de facto não é a situação habitual, mas na verdade não consigo visualizar nenhuma questão. Partilho eu peço desculpa, eu estou a visualizar aqui uma questão do Dr. Mário Rodrigues. Muito bem, doutor Pedro, força então. Não se importa de verbalizar? Não, eu vou ler. Muito bem, obrigado. Tendo em conta que este layoff 2.0 não impede a caducidade, nada obsta a que se comunique ao trabalhador a não renovação do contrato de trabalho nos contratos a termo, certo? Se pudessem responder, agradecia a intervenção. Na minha perspectiva, e conforme já o disse, na minha perspectiva a resposta é negativa, nada obsta a que, mesmo no layoff 2.0, que não possa existir uma caducidade de um contrato de trabalho a termo certo ou incerto, mas essa é a minha perspectiva, não sei qual é que é a ideia da doutora Carmo, por exemplo. Eu concordo exatamente com aquilo que disse na intervenção e com aquilo que disse agora mesmo. Doutor Pedro, não sei se consegue visualizar mais alguma questão. Não.
É que eu de Há facto... pelo menos mais uma vejo. E é para si, Pedro. Está a ver? Posso ler? Não Sim, consigo faz favor, doutora. ver completo o nome. Paulo Valente, depois não consigo ver, mas que pedia que o Dr. Pedro dissecasse melhor a questão dos acordos de cessação dos contratos de trabalho, se fundarem em causas objetivas, podem ser equiparados a despedimentos por causas objetivas e, como tal, passíveis de violar a obrigação de manutenção de postos de trabalho. É, no fundo, aquela questão que já tinha falado, no fundo, daquela iniciativa legislativa por parte da Sra. Ministra do Trabalho. Bom, na minha modesta opinião, e desde março, quando nasce o layoff simplificado, de facto, nunca estiveram proibidos os acordos de revogação com fundamento em justa causa objetiva. E nunca estiveram, desde logo porque o legislador não o quis prever expressamente, e por uma segunda ordem de razão, é que de facto se trata de um instrumento cessatório diferente. Não se trata de uma cessação unilateral promovida pelo empregador, mas de um acordo mútuo entre trabalhador e empregador que, na sua base, tem que ter provadamente motivos que permitissem qualquer um dos despedimentos, mas na minha perspectiva poderiam ser celebrados sem prejuízo, e eu com toda a humildade o refiro, durante estes 6 meses até que a senhora doutora Ministra do Trabalho nos informou ou informou o país de que tal era possível, eu, com alguma cautela e reserva, não aconselhei porque, de facto, até porque existia um entendimento por parte de alguns inspectores da ACT de que estes acordos seriam também proibidos partindo de uma perspectiva teleológica do regime, mas hoje essa questão está clara e eles são possíveis. A única diferença é que, sendo possíveis, a manutenção do nível de emprego obriga a que, existindo um acordo de revogação com fundamento na justa causa objetiva, em 30 dias aquele empregador terá que substituir aquela pessoa que cessou o seu contrato por acordo por uma outra para efeitos de manutenção do nível de emprego. É esta a minha opinião. Senhores doutores, não sei se logram visualizar mais alguma questão. Eu, de facto, deste lado estou impossibilitada. Eu consigo ver aqui outra. Muito bem. Eu também peço imensa desculpa de não estar a desempenhar a minha função adequadamente, mas estou a ser prejudicada pelos meios informáticos porque de facto não tenho acesso nenhum nem a perguntas, consigo ouvir os conferencistas e vê-los, mas fui eliminada de qualquer tentativa de dinamizar esta nossa conversa. O engenheiro Manuel pregou-nos aqui uma partida, mas sanada. Com todo o gosto. Eu faço a favor então aos senhores doutores que façam o papel de moderadores, de conferencistas, enfim, que me facilitem a tarefa. Muito obrigada. Faço eu agora a pergunta então, da doutora Susana Costa. Caros colegas, como sabem, os advogados ficaram de fora da maioria dos apoios enquanto trabalhadores independentes. Por sua vez, não vi ser aproveitada esta crise para uma discussão profunda sobre a relação de trabalho que poderá existir nas sociedades de advogados entre os associados e os estagiários e a respectiva sociedade. Gostava de saber a opinião dos colegas sobre os dois temas. Muito obrigado. Doutora Carmo, passo-lhe a palavra. Sou tentada a perceber porquê. Enfim, eu acho que isto não é uma pergunta sobre nenhum dos temas aflorados aqui, acho que é mais uma questão eventualmente quase que política e do âmbito da própria ordem e que não está neste momento em cima da mesa, nem vejo que tivesse que estar em cima da mesa a propósito do recebimento desses apoios ou não. Acho que o facto de serem
associados ou estagiários em sociedades de advogados não deixam de ser advogados como quaisquer advogados ou estagiários que trabalhem em pequenas estruturas ou sozinhos. Quer dizer, acho que a existência de apoios devia ter existido e o facto dessas pessoas estarem ou não em sociedades de advogados, acho que não tem absolutamente nada a ver com a existência ou não existência, infelizmente, desses apoios. Não sei se o Dr. Pedro pretende dar a sua opinião sobre essa questão. Não, prefiro integralmente da opinião da doutora Carmo Sousa Machado, e à pergunta se devia existir uma discussão profunda sobre se existe uma relação de trabalho entre associados e associados séniores numa sociedade de advogados, eu nesse aspecto sou frontal, nada contra a discussão profunda, discordo em absoluto é que existe uma relação laboral entre um estagiário, um associado sénior e a sua sociedade de advogados, mas também entendo que não é este o fórum nem o momento para expandir porque é que assim o entendo. Muito bem. Creio que não teremos mais questões. Muito bem, senhora doutora Ana, então se me permitir, talvez seja a altura de encerrarmos esta sessão de hoje, sendo que amanhã cá continuaremos, espero que na presença também dos senhores doutores, como ouvintes, já não como palestrantes. A todos, eu vou deixar as palavras finais naturalmente para a doutora Ana, mas volto a agradecer o convite, foi um gosto estar aqui convosco, enalteço estas iniciativas, acho importantíssimas e aliás acho que aqui é uma das poucas coisas boas desta pandemia e estes tempos que vivemos. Se há coisa que eu acho que não funciona bem online, designadamente as aulas, confesso, há outra coisa que acho que funciona bastante bem e é precisamente estas conversas, porque julgo que é muito mais fácil, é muito mais confortável nos nossos escritórios e mesmo para os senhores doutores que estão a assistir, é muito menos exigente o tempo que vão ter de ocupar para estas coisas e acho muito proveitoso porque nos vemos muito perto, estamos longe, mas talvez seja das vezes que ouvimos o conferencista mais de perto. Pelo menos eu aqui no meu computador, e portanto julgo muito proveitosas. Eu tenho assistido a várias conferências de diferentes temas e considero que este é um dos aspectos positivos. Tenho aprendido bastante e tiro o maior proveito e com a vantagem de podermos desconectar, desde que não estejamos no papel nem de conferencista nem de moderador, mas se estivermos como ouvinte, desconectarmos um pouco, se porventura tivermos vontade de não estar na sala física presente. Agradeço, amanhã vemo-nos de novo, espero eu, e passo então a palavra para a doutora Ana Santos. Obrigado, professora Irene. Caros colegas, damos então hoje por terminada a primeira parte deste workshop. Continuaremos amanhã à mesma hora com o doutor Américo de Oliveira Fragoso, que irá abordar a temática do teletrabalho, e com o Dr. Nuno Maldonado Sousa, com o tema Procedimento para Despedimento Coletivo, os critérios para a seleção dos trabalhadores a despedir. Renovamos um profundo e penhorado agradecimento à doutora Carmo Sousa Machado, ao Dr. Nuno Morgado e ao Dr. Pedro da Quitéria Faria, por nos terem proporcionado esta excelente sessão formativa e também à professora Maria Irene Ferreira Gomes pela excelência da moderação. Muito obrigado a todos e até amanhã. Até amanhã.